Olá pessoal, essa é mais uma edição do Rio Não É Pra Amadores. Eu me chamo Léo Lupe, sou jornalista e hoje a gente vai falar um pouco dos problemas, dos desafios do estado do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro também tem coisas boas e Niterói, que é uma cidade vizinha aqui ao Rio de Janeiro, nossa cidade do Rio, é um exemplo disso. Niterói é uma referência para o estado do Rio e para o Brasil e eu tenho a honra de estar hoje aqui com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, meu companheiro de partido, prefeito Rodrigo Neves. É uma honra estar com o senhor aqui hoje. Com você. Olha, Léo, é um prazer estar com você, né? E me chama de você, né? Você. A gente admira seu trabalho, admira a sua liderança e como você tem construído o diálogo com a juventude aqui no Rio de Janeiro. Então é uma alegria estar aqui com você nesse podcast para a gente conversar sobre os desafios, os problemas, mas também as soluções para o Rio de Janeiro, porque eu acredito muito que o Rio tem uma boa saída, que não é o Galeão. O Rio tem saída para se constituir num estado mais inclusivo, mais democrático, com menos violência, e é um pouco que a gente tem feito lá na cidade de Niterói. Com certeza. E a gente está vivendo um momento talvez o mais delicado da história do estado do Rio de Janeiro, com essa crise política. Eu votei em Rodrigo Neves para o governador em 2022, mas infelizmente foi eleito o ex-governador Cláudio Castro e ele sofreu agora um processo de cassação. A chapa foi cassada, na verdade ele renunciou. Uma tragédia, Ele né? renunciou na véspera, porque Uma sabia tragédia que ia anunciada. ser cassado, e você denunciou isso nas eleições. Muitas pessoas denunciaram isso já nas eleições de 22. Então a eleição de 22 foi uma fraude. E a chapa foi cassada, o presidente da Assembleia foi preso e teve o mandato cassado. E a gente chegou nessa situação da linha sucessória em que se a gente for para a rua perguntar quem é o governador do estado do Rio, a população, muita gente não vai saber quem é hoje o governador do Rio. A gente tem o presidente do tribunal que está governando interinamente, está até fazendo um bom trabalho, mas é muito triste essa situação, né, Rodrigo? Olha, Léo, é uma tragédia anunciada. A gente falou isso na eleição de 2022. Eu disputei a eleição em 2022 e apresentamos um projeto para o Estado. Aliás, onde eu era mais conhecido, né, naquele momento, Niterói e São Gonçalo, a eleição foi para o segundo turno e nós iríamos para o segundo turno se dependesse ali da região de São Gonçalo, Niterói, o leste fluminense. E ganharíamos a eleição de Cláudio Castro, porque era uma pessoa completamente despreparada, que não tinha trajetória, não tinha nenhum tipo de experiência comprovada e que já estava há algum tempo na gestão do Estado como vice daquele juiz que também foi afastado na época da pandemia, o Witzel. Então, são quase 8 anos de um governo corrupto, sem projeto e despreparado. Então, o Rio de Janeiro precisa realmente ter uma alternativa. A gente, enquanto cidadão, precisa exercer o nosso voto com consciência. E eu tenho muita convicção que, nesse contexto de crise, a gente tem uma oportunidade, nesse ano de 2026, de virar essa página triste da história do Rio de Janeiro. Como você disse, toda a linha sucessória do Rio de Janeiro é completamente desmoralizada e o Rio hoje sendo governado pelo presidente do tribunal. A gente só teve uma situação parecida na década de 20 do século passado, quando também nós não tínhamos uma linha sucessória no antigo estado do Rio, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Então, depois de mais de 100 anos, a gente tem um processo muito parecido, com toda a linha sucessória desmoralizada e o presidente do Tribunal de Justiça acumulando a função de presidente do tribunal com o governo do Estado. Isso é resultado do desgoverno de Cláudio Castro, que loteou completamente o governo do Estado, num toma lá da cá com a Assembleia Legislativa, onde o critério não era o critério de qualificação, de integridade, de compromisso com o povo, para exercer as funções importantes de gestão das secretarias do Estado. Era uma lógica de loteamento, né, para a corrupção, quando não para o próprio crime organizado.
Sim, a gente viu que o crime deixou de ser um estado paralelo e passou a ser organizado, passou a ser estabelecido, né, o poder estabelecido. Hoje nós precisamos romper com esse governo, com esse modelo de governança, né? A gente precisa renovar a Assembleia Legislativa, porque mais da metade da Assembleia Legislativa, tudo indica, tem laços, tem vínculos com o crime organizado, e a renovação da Assembleia Legislativa é o primeiro passo para a ruptura desse modelo de governança e para a reconstrução do Estado. Eu tenho falado muito com o prefeito Eduardo Paes, que é o candidato que eu apoio, né? Ele me apoiou em 2022, eu apoiei ele em 2018. Aliás, Niterói e o Rio de Janeiro foram praticamente as únicas cidades que ele venceu a eleição do Witzel em 2018. Em Niterói, foi a única cidade que no segundo turno o presidente Lula venceu na região metropolitana e eu venci o Cláudio Castro. Mas o fato é que a gente precisa, Léo, romper com esse modelo e construir um novo método de governança no Rio de Janeiro que envolva a sociedade civil, que traga para o debate sobre os rumos do Estado cada jovem, cada liderança comunitária, liderança religiosa, liderança social, as próprias lideranças empresariais, e se construir um pacto social pela reconstrução do Rio de Janeiro. Nós fizemos isso em Niterói, e Niterói hoje é a cidade com a melhor qualidade de vida do Estado. Niterói hoje é a primeira cidade em gestão no ranking da Firjan, em gestão fiscal não só do Rio, mas do Brasil. A primeira cidade em saneamento, em limpeza urbana e com índices de segurança muito melhores do que o restante da região metropolitana do Rio. Então, é possível, e mais do que possível, é muito necessário que a gente rompa com esse modelo de governança do Estado, né, esse pacto com o crime, né? Nós temos que romper completamente com esse modelo e com qualquer tipo de acordo com o crime, e temos que enfrentar o crime que, inclusive, se instalou em algumas instituições do Estado do Rio. Inclusive na Assembleia Legislativa, né? Sobretudo na Assembleia Legislativa, porque a Alerj hoje é sinônimo de corrupção, de crime, e isso é lamentável, porque o parlamento, numa democracia, é a expressão da sociedade, né? É a expressão da diversidade. O parlamento é o espaço, né, da democracia representativa, e não é possível que a Alerj, ao invés de representar, né, o espaço do debate das soluções dos problemas do Rio, ela hoje representar, infelizmente, no imaginário das pessoas, o crime, a corrupção, que não é simplesmente uma imagem, mas deriva da prática que foi construída ao longo dos últimos anos no estado do Rio. Rodrigo, você foi nosso candidato a governador na última eleição e, como você bem falou aqui, né, a crise econômica, a crise política, a crise da segurança pública, tudo isso anda junto, né? Então, desde que o Rio de Janeiro perdeu a capital, depois a gente teve aquela fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, que o Mauro Osório, por exemplo, chama de que foi mal planejada, mal ajambrada, e isso causou, né, problemas, né? Essa fusão não foi bem planejada, não foi bem executada. E a gente vive uma crise econômica desde então. O Rio de Janeiro, se a gente olha os gráficos nas últimas décadas, o Rio de Janeiro só vem perdendo espaço na economia nacional, no PIB nacional. A gente viu uma desindustrialização muito forte do estado do Rio. Então, por exemplo, São Gonçalo já foi uma cidade industrial muito forte, né? Então a gente tem um grande São Gonçalo desafio. era chamada Manchester Fluminense, porque era uma cidade que tinha uma base industrial muito forte. Então a gente tem um grande desafio que é a recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro. O ex-governador Cláudio Castro privatizou a SEDAI. A gente foi contra, porque a gente entendia que a SEDAI era uma empresa lucrativa. Ele privatizou por 22, 23 bilhões. E agora, no último ano, o governo apresentou um déficit, um rombo, né, de 19 bilhões. Então a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro da venda da SEDAI. Ou talvez tenha ido no escândalo aí do CEPERJ, nessa fraude eleitoral.
Se você for assumisse o governo do estado, você não é candidato nesse ano, mas se você assumisse o governo do estado, quais seriam as suas medidas para a gente começar a retomar o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro? Olha, Léo, quando eu fui candidato em 22, eu já tinha sido prefeito de Niterói por 2 mandatos, né? Eu fui prefeito de Niterói de 2013 a 2016, assumi meu primeiro mandato aos 36 anos e depois eu fui o único prefeito reeleito na região metropolitana do Rio em 2016. Em 2020, apoiei o meu sucessor, que era o meu vice-prefeito, Axel Grael. Antes disso, eu fui deputado estadual por 1 mandato e meio, né? Eu fui eleito 2 vezes deputado e conheço, né, cada canto do estado do Rio, desde Porciúncula, na divisa com o Espírito Santo, Varre-Sai, que é uma cidadezinha pequena, para quem não conhece, lá no noroeste do estado do Rio de Janeiro, que inclusive tem uma cultura muito mais próxima, né, dali de Minas e também do Espírito Santo do que a realidade que a gente vê na região metropolitana, até Paraty, né, na divisa com São Paulo. E, de fato, o Rio de Janeiro é muito diverso. O estado do Rio é diferente da realidade de São Paulo, é um estado muito diverso, são vários estados do Rio, e eu estudei profundamente a realidade da economia, né, a história, a demografia, o território, e eu não tenho dúvida, Léo, que o Rio é resultado de um processo autoritário, porque a fusão do estado do Rio com a Guanabara em 74 e efetivada em 75, ela foi um projeto da ditadura, né? O governo Geisel já tinha em mente fazer aquilo que eles chamavam de abertura lenta, gradual e segura para os militares da ditadura. Então o Geisel estava assumindo o governo, o Geisel que tinha sido presidente da Petrobras e uma das pessoas mais importantes daquele regime sombrio da ditadura, mas o fato é que ele já tinha em mente fazer, né, o que ele fez, o pacote de abril de 77 e o processo de abertura controlada, né, da ditadura. E a fusão do Rio, da Guanabara e do estado do Rio, foi um projeto da ditadura porque era preciso reduzir a presença da oposição no Senado. Então nós tínhamos 3 senadores do estado do Rio e 3 senadores da Guanabara, que era a cidade do Rio. Então, apenas com essa decisão de fazer a fusão, a oposição perdeu 3 senadores no Senado da República. Da mesma forma que foi criado mais um estado no Centro-Oeste, garantindo à Arena mais 3 senadores no Senado. Então, mesmo com tudo isso, a ditadura não conseguiu vencer a eleição em 74, quando o MDB teve uma grande vitória no Senado, e teve que fazer o pacote de abril em 77, impondo uma série de medidas autoritárias antes do processo de redemocratização do Brasil na década de 80. Então, a fusão da Guanabara com o estado do Rio é um projeto autoritário que não foi debatido com a sociedade carioca e nem a sociedade fluminense. A cidade do Rio já tinha sofrido antes com a perda da capital em 1960, que foi um projeto muito bem intencionado do Juscelino Kubitschek. Na verdade, o Juscelino queria interiorizar o desenvolvimento do Brasil e ter uma capital no centro do país fazia parte de um projeto que o Juscelino tinha, dos 50 anos em 5, de interiorizar o desenvolvimento. Mas, na prática, a criação de Brasília, em 60, ela foi efetivada pela ditadura a partir de 64. E a ditadura aproveitou
para afastar o povo das decisões. Sim. Eu não sou necessariamente contra a criação de Brasília, eu acho que foi uma decisão interessante. Tem até um amigo brasiliense que está aqui com a gente, mas eu acho que o Rio de Janeiro perdeu muito, de fato, o entorno, né? Porque enquanto o Rio era a capital, a Baixada Fluminense, por exemplo, ali, Claro, tinha o uma Rio pujança econômica muito maior. Claro. O Rio foi a capital do Império Português. O Rio de Janeiro é a síntese do Brasil e continua a ser, né, a síntese do Brasil. E a perda da capital foi muito mais violenta para o Rio do que mesmo a perda da capital do estado para Niterói em 75. Porque Niterói se recuperou, se reinventou, né? Eu brinco que Niterói deixou de ser a capital do estado do Rio, porque em 75 ela foi transferida para o novo estado, para a cidade do Rio, que é a capital hoje do estado do Rio, mas Niterói se transformou na capital da democracia, na capital da boa gestão e na capital da qualidade de vida. Então Niterói se reinventou e construiu um projeto para si e um projeto que ela projeta a sua imagem para fora. E o Rio, até hoje, de certa forma, vive uma crise de identidade, porque deixou de ser a capital do Brasil, entretanto, né, ela ainda não se constituiu como um novo projeto, né? Eu acho que esse é o esforço que eu acho o Eduardo Paes fez no sentido de afirmar um projeto de cidade e, ao mesmo tempo, resgatar a importância que o Rio de Janeiro tem para o Brasil e para a cultura do Brasil. Mas, enfim, a gente está aqui falando sobre esse assunto. Falam muito que as nossas elites cariocas aqui da cidade do Rio, né, têm uma visão muito nacional, por ter sido Distrito Federal por muito tempo, capital do Brasil, e elas não têm essa visão local para o estado do Rio. Você enxerga um pouco isso? Não, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? E a resposta à crise do Rio na minha opinião, faz sentido na medida em que a gente construiu uma síntese positiva entre o Rio de Janeiro resgatar a sua vocação de falar para o Brasil, do Rio de Janeiro ser a expressão da cultura do Brasil, mas, ao mesmo tempo, ter a capacidade de construir um projeto de desenvolvimento regional que integre a região metropolitana e entenda o processo de desenvolvimento do interior do estado do Rio. Como o Rio de Janeiro perdeu a capital na década de 60, como nós tivemos a imposição pela ditadura da fusão de dois estados, o estado do Rio, cuja capital era Niterói, e o estado da Guanabara, que era uma cidade-estado, a cidade do Rio. E depois, Léo, a gente teve aquilo que a gente chama de maldição do petróleo, que é o excesso de recursos de uma indústria extrativista muito intensa em capital, mas pouco democrática do ponto de vista de agregar valor à sua cadeia produtiva. Então, muitos países sofreram com esse tipo de indústria extrativista que, a partir da década de 80, começa a ocupar um lugar muito central na economia do Rio. E ela cria uma falsa sensação, sobretudo quando o preço do barril do petróleo está acima de 60, 70 dólares, e para quem não entende o tema do petróleo, os royalties do petróleo, ele é proporcional ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, à produção do petróleo, né, a produção de barris que são produzidos no estado ou no Brasil, e ao preço do dólar. Então, uma cesta de três elementos, de três indicadores, é o que define o valor dos royalties de petróleo. Então, quando o preço do barril do petróleo está lá em cima, se cria a falsa sensação que o Estado está com dinheiro. E os royalties são uma indenização, né, pela exploração do petróleo no Rio, e o petróleo vai passar, né, vai acabar. A gente também tem que ter essa consciência, né? E é isso, na verdade, de um combustível fóssil. A maldição do petróleo que eu chamo é essa, porque ela cria uma falsa sensação de que a situação embaixo está boa, porque o Estado está recebendo muitos recursos de royalties de petróleo,
Mas se você for ali, Léo, na atividade industrial do Estado, você vai ver que mais da metade daquilo que se chama de atividade industrial do Estado do Rio de Janeiro, mais da metade, quase 75%, é atividade extrativista do petróleo. E as demais atividades industriais, elas saíram do Rio. Eu vou dar um exemplo, a indústria farmacêutica, que era muito forte naquela região da Zona Oeste, de Jacarepaguá, em função da violência, do avanço das milícias, ela foi para o estado de Goiás. E hoje o estado de Goiás tem a indústria farmacêutica que era do Rio de Janeiro. A indústria pesqueira, que é uma indústria muito importante para a economia do Rio, porque o Rio é o segundo, terceiro maior produtor de pescado do Brasil, mas o pescado ele é pego aqui no Rio de Janeiro, da nossa frente marítima, e ele é industrializado em Santa Catarina, porque a nossa indústria pesqueira migrou do estado do Rio para Santa Catarina. E a maldição do petróleo, o que que é? Na verdade, a gente não foi percebendo que o Rio estava se desindustrializando. E isso é muito grave, porque nós temos uma região metropolitana de 8 mil quilômetros quadrados, o estado do Rio tem 40 mil quilômetros quadrados, o Rio tem um tamanho que é a metade de Portugal, mas 80% da população vive concentrado nesses 8 mil quilômetros quadrados da região metropolitana, que foi a região que se desindustrializou. Quando você tem desindustrialização, perda de densidade econômica, perda de empregos de boa qualidade, o que a gente tem como consequência? Desorganização urbana, ocupação desordenada do solo, um processo de favelização da degradação das condições de habitabilidade das pessoas, e aí, por consequência, também falta de oportunidade, violência urbana. Então, o problema do Rio não é um problema fácil de resolver, e no Brasil, muitas vezes, a gente tem ideia de que há soluções fáceis para problemas complexos, e quando a gente acha que tem soluções fáceis para problemas complexos, na verdade, essas soluções fáceis não resolvem o problema. Quando a gente está falando de desindustrialização, a gente está falando, não é um assunto distante, a gente está falando de emprego, de pobreza, algo que se reflete no dia a dia da população. E o estado do Rio, infelizmente, a nossa economia vem em declínio já há algum tempo. A gente teve oportunidades talvez desperdiçadas aí de investimentos externos com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas. A gente tem essa expectativa agora, novamente, dos royalties do petróleo, mas a gente não tem uma matriz produtiva industrial sólida. A gente tem, claro, o setor do turismo, o setor do comércio. Eu acho que o estado do Rio, principalmente a cidade do Rio, continua sendo uma vitrine cultural para o Brasil e para o mundo, mas o setor do comércio e do turismo são muito voláteis, né? Então a gente precisa mesmo pensar em indústria, em uma matriz produtiva mais sólida para o estado do Rio. Eu não tenho dúvida que a economia criativa, a economia do turismo são dois elementos muito importantes para a reconstrução do estado do Rio. São vocações incontestáveis do Rio. O Rio é lindo, né, Léo? O Rio é lindo, assim. As pessoas que têm a oportunidade de conhecer outros países sabem que o Rio de Janeiro é realmente maravilhoso, né? A cidade do Rio, eu sempre falo que Niterói é mais linda ainda, né? Porque Niterói é uma cidade que guardou as características de curvas, de enseadas, daí a paixão do Niemeyer por Niterói, mesmo. É bonito. porque Niterói, o nome da cidade é Água Escondida, é um nome indígena, exatamente por essas características de enseadas, como a enseada de Botafogo. Então, Niterói é uma das cidades que tem mais enseadas no Brasil. Mas você vai para o interior, para Angra dos Reis, você vai para Paraty, você vai para o noroeste do estado, né? Você tem regiões lindas no Rio de Janeiro, né? Você vai para a região serrana, Petrópolis, Teresópolis, tem muita história. E que mesmo o turismo ainda não está tão consolidado, né? Agora, foram regiões que, ao longo dos últimos 40, 50 anos, se degradaram muito, né? E eu vejo com muito lamento
quando eu visito algumas cidades lindas do estado, mas que estão degradadas, estão feias, do ponto de vista do cuidado urbano. São cidades que a violência chegou. Então, eu não tenho dúvida que a economia criativa e a economia do turismo são duas vertentes importantes dessa reconstrução da economia do Rio. Basta a gente ver o exemplo, por exemplo, daquilo que foi feito ali em Gramado, Canela, no Rio Grande do Sul. Teresópolis e Petrópolis são tão bonitas quanto Canela e Gramado, mas ali teve um projeto de longo prazo, né? Houve um investimento das cidades e do governo do estado, e ali se desenvolveu, né, um pequeno cluster do turismo, onde as pessoas saem do Rio de Janeiro para visitar Gramado e Canela. A gente poderia ter isso, né, no Rio, em Petrópolis e Teresópolis, por exemplo. Além disso, Potencializar você isso. falou, né, dos eventos, né? O Eduardo Paes está fazendo essa agenda, que eu acho que é uma agenda muito positiva de eventos na cidade do Rio, porque é realmente uma propulsora, né, de economia, de emprego, de oportunidades. Agora, uma outra área que o Rio deveria trabalhar mais é a economia do conhecimento, que é a economia do século XXI, né? Nós temos aqui centros de pesquisa, nós temos aqui uma proporção maior de pessoas com um nível superior do que a média do Brasil. Nós temos aqui uma proporção maior de PhDs, né? Niterói é a cidade que tem a maior proporção de população com nível superior no Rio e a segunda maior do Brasil. Mais de 40% da população de Niterói tem nível superior e 2% são doutores. Ou seja, Niterói tem um nível de PhDs na sua população de países desenvolvidos. Mas o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, também tem esse potencial. E aí eu acredito que a gente precisa atrair, desenvolver empresas de base tecnológica, né, centros de pesquisa e de pesquisa aplicada, de inovação, para essa economia do conhecimento, que é a economia do século XXI. Se você olhar as grandes empresas do século XX, né, as que tinham maior valor no mundo, eram as empresas do setor financeiro e do setor de petróleo. Hoje, se você olhar, né, dentre as 20, 30 maiores empresas do mundo, são as empresas de tecnologia. Então, o Rio de Janeiro tem que caminhar, né, para essa perspectiva de uma economia de inovação, de tecnologia e do conhecimento, e a gente tem condições concretas por conta dos nossos polos universitários, científicos, tecnológicos. Muitas universidades públicas Enfim, aqui no estado. Agora, nós precisamos ter política pública para isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro tem um Instituto Butantan, que é o Instituto Vital Brasil, que fica em Niterói. O Vital Brasil foi depauperado no governo Cláudio Castro. Foi transformado num cenário de terra arrasada. O Vital Brasil poderia estar produzindo para o complexo industrial da saúde, que é uma outra vocação do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a Fiocruz, né? Nós temos aqui grandes grupos privados de saúde, como a Redditor, e o Rio de Janeiro tem uma proporção maior de médicos, né, de profissionais da área da saúde. Ou seja, a gente podia ter aqui um complexo industrial de saúde. Agora, se o governo do estado não tiver uma estratégia para isso, fica muito mais difícil, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, além do Instituto Vital Brasil, a FAPERJ. Um outro exemplo, o Instituto Rio Metrópole. O Instituto Rio Metrópole, para quem não sabe, ele foi pensado como um local, um espaço para produzir políticas públicas, diagnóstico, estratégia para a região metropolitana. E aí o Cláudio Castro botou um vereador de São João de Meriti
com todo respeito à atividade do vereador, eu fui vereador, então, agora, uma pessoa que não tinha qualificação para assumir a presidência do Rio Metrópole, que infelizmente foi completamente desmoralizado nesses últimos anos, quando poderia pensar um projeto para a região metropolitana, por exemplo, para a Baixada Fluminense. Falta projeto político para o Rio. Falta um plano estratégico para o Rio, né? Aonde que nós queremos chegar, né? E isso tem que envolver a população, né? Não pode ser um projeto de um governador ou um projeto de um partido político, tem que ser um projeto da sociedade carioca, fluminense. Então, eu acredito que, por exemplo, o Rio Metrópole deveria estar se debruçando sobre projetos na área de mobilidade que tem tudo a ver com competitividade econômica, com qualidade de vida. Como é que pode, Léo, até hoje, a gente só ter uma ponte ligando o leste fluminense à cidade do Rio? Como é que pode as linhas de trem para a Baixada Fluminense terem sido destruídas ao longo dos últimos anos? Esse é um tema bom para a gente falar, porque o Rio tem a passagem de trem de metrô mais cara do Brasil. E na sua campanha você falou da linha 3, né? A importância da linha 3 do metrô para pegar ali Niterói, São Gonçalo. E esse é um projeto fundamental, né? Para a gente pensar nessa integração do estado do Rio. Olha, eu não tenho dúvida que a linha 3 é o projeto de infraestrutura mais importante do Brasil nos próximos anos. E ela é uma proposta bastante viável, porque você vai ligar 3 milhões de habitantes que estão do lado de lá da Baía de Guanabara com a cidade do Rio de Janeiro, com o primeiro túnel com o metrô debaixo do mar. E se você imaginar que ali o túnel Marcelo Alencar é um túnel até de um tamanho maior do que essa distância de 3 quilômetros que separa Rio e Niterói, a gente pode ter o metrô e melhorar a qualidade de vida do trabalhador, da trabalhadora, que hoje sai de Itaboraí e leva 2 horas para chegar ao Rio. Você imagina as pessoas chegarem em 30 minutos. Até quem vem de Friburgo poderia chegar ali em Itaboraí e chegar em 30 minutos aqui na cidade do Rio. Da mesma forma do que você fazer linhas de trem de boa qualidade ligando a cidade do Rio de Janeiro à Baixada Fluminense. Como eu disse, o Rio de Janeiro é a região metropolitana que concentra 12 milhões dos 17 milhões de habitantes do estado. A região metropolitana tem 8 mil quilômetros quadrados. Então, era possível, agora é preciso romper, né, com a lógica histórica da FETransport, né, que era uma lógica que, durante muitos anos, predominou sobre os interesses do planejamento de transporte e de mobilidade. Porque você fazer trem, você fazer metrô, é realmente você mudar, né, o paradigma da mobilidade e da qualidade de vida, né? A gente não pode achar que as cidades desenvolvidas são as cidades onde o pobre fica andando de carro, mas são as cidades onde a classe média usa o transporte público porque ele tem qualidade. Com certeza, com certeza. E a gente tem essa discussão agora sobre os royalties do petróleo, que está no STF, né, essa partilha dos royalties do petróleo entre os estados brasileiros, e nós lutamos para que esses royalties fiquem no estado do Rio de Janeiro, uma vez que estão no mar do estado do Rio de Janeiro. E a gente já teve esse ciclo lá atrás, e algumas cidades se desenvolveram muito, graças aos royalties do petróleo, Niterói, Macaé, Maricá, e outras cidades não se desenvolveram tanto assim. Então, eu queria entender, na sua visão, prefeito, o que acontece, como utilizar esses recursos de uma forma realmente que faça diferença na vida da população, porque a gente viu que algumas cidades não souberam aproveitar esses recursos da forma devida. Sem dúvida. Primeiro eu queria dizer para aqueles que estão nos assistindo que royalties de petróleo não são um favor ao Rio de Janeiro, né? Na Constituinte de 88, o Rio de Janeiro foi prejudicado quando o ICMS do setor de petróleo
passou a ser cobrado no consumo e não na produção do produto. Então, isso acabou beneficiando muito os estados de maior consumo, como São Paulo, em detrimento do Rio, que produz mais de 80% do petróleo. Então, o Rio já perdeu muito na Constituinte de 88, com a definição do ICMS na área do petróleo ser praticamente a única atividade, o único produto onde o ICMS é cobrado no consumo e não na produção. Nos demais produtos, o ICMS é cobrado e é arrecadado na produção. No petróleo é no consumo. Então isso tirou do Rio de Janeiro, que produz mais de 80% do petróleo, uma grande arrecadação de ICMS. E os royalties, está lá na Constituição, são uma compensação aos riscos ambientais e sociais para as cidades e estados produtores. Então, eu acredito muito que o relatório da ministra Carmen Lúcia, que foi agora apresentado depois de quase 12 anos, vai ser acompanhado pelos demais ministros do Supremo, porque seria um crime contra o Rio de Janeiro e se redistribuírem os royalties de petróleo de maneira indiscriminada para todas as cidades e estados, quebraria o estado do Rio. O Rio, que já está numa situação muito difícil, o Rio de Janeiro quebraria. Então, eu acredito que a gente vai manter, até porque uma lei ordinária aprovada no Congresso Nacional não pode mudar a Constituição. Os royalties e a distribuição dos royalties são uma garantia da Constituição. Você só pode mudar a Constituição por uma emenda constitucional, não por um projeto de lei. Então, eu acredito que o Supremo vai garantir, né, a distribuição dos royalties para os municípios e estados produtores. Essa é a minha esperança. Agora, nós temos que fazer nosso dever de casa, Léo. Nós não podemos mais tolerar no Rio de Janeiro o que aconteceu ao longo dos últimos anos, nas cidades e no estado. Você imagina, Léo, que no estado do Rio venderam royalties futuros, pô. Ou seja, comprometeram não apenas os royalties do presente, como teve em algum momento no Rio que venderam os royalties futuros, a arrecadação que o Estado iria fazer no futuro. E fizeram isso também em Campos. Venderam os royalties futuros, adiantando receitas futuras para o presente. Então é preciso ter responsabilidade e compromisso com o povo. O que nós em Niterói fizemos em 2018, quando Niterói passou a receber os recursos dos royalties do pré-sal? Nós criamos a controladoria interna, a carreira de auditor de controle, nós aumentamos o rigor na gestão dos recursos e criamos a poupança dos royalties de petróleo, que é um fundo soberano. E hoje, esse projeto que Niterói iniciou foi copiado por outros estados e por outras cidades. E hoje Niterói tem mais de 2 bilhões de reais no seu fundo soberano. Isso dá uma tranquilidade para as atuais e futuras gerações, que numa situação de emergência, você tem um colchão, recursos para serem acessados. Eu vou dar um exemplo. Na pandemia, durante 15 meses, eu criei um programa onde Niterói pagou o salário de todas as pequenas empresas, dos funcionários de todas as pequenas empresas. Então, todas as empresas com até 29 funcionários, a Prefeitura de Niterói, com juros, com rendimento da poupança dos royalties, pagou o salário dos funcionários. Então, você vai no centro de Niterói hoje, o comércio está aberto, o centro está vivo. Você vai no centro do Rio, que não teve esse tipo de política de apoio às pequenas e médias empresas, as empresas quebraram. Então, é preciso ter parcimônia, responsabilidade e investir esses recursos na qualidade de vida das pessoas e na infraestrutura. E você, na sua campanha, você falou também de usar os recursos do petróleo, que é um combustível fóssil, para a transição energética também. Para o Rio de Janeiro pensar também uma transição nessa economia verde também do estado, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está inaugurando agora em Niterói
usina solar numa favela no Brasil. E nós vamos Olha, produzir energia para em qual 1.300 favela? casas no Morro da Boa Vista. Você chega na Ponte Rio-Niterói, para quem vai para a região dos Lagos, para Búzios, você vai ver ali o morro que chega em Niterói com uma grande fazenda de energia solar, e é um projeto de encosta verde, porque a gente plantou ali mais de 100 mil árvores, recuperamos uma encosta, reassentamos famílias e agora estamos ali com as placas de energia solar, são mais de 3 mil placas, e nós vamos produzir energia solar. Ali vai ser a primeira encosta verde com produção de energia solar do Brasil dentro de uma favela. E o Rio tem esse potencial, tem inteligência para isso. Agora, a gente, além de organizar as contas do governo do Estado, né, que não fecham, todo ano você tem um déficit de 15 bilhões, 15, 20% do orçamento do Estado. Então, isso é inacreditável para um Estado que recebe tantos recursos de royalties de petróleo. E aí, Léo, não é problema de falta de recursos, é problema de falta de vergonha na cara. É falta de propósito, de uma visão estratégica e de compromisso com o Estado e com os cidadãos. Porque se teve dinheiro da venda da SEDAI, teve dinheiro do incremento dos royalties de petróleo nos últimos 7 anos, mas o que o Cláudio Castro fez? Colocou esse dinheiro no Banco Master. 3 bilhões de reais evaporaram da noite para o dia porque o governador corrupto decidiu intervir no Instituto de Previdência e botar dinheiro do Banco Master. Porque pegaram o dinheiro da venda da SEDAI e compraram a eleição de 2022, contratando com dinheiro pago na boca do caixa mais de 50 mil cabos eleitorais no ano da eleição. Então, isso é um escândalo, é inaceitável. Então, não há falta de recurso. O Rio de Janeiro pode ter uma situação equilibrada do seu orçamento e tem que investir naquilo que é importante. Por exemplo, segurança e educação. A gente tem condição de ter no Rio de Janeiro uma outra realidade na segurança pública e na educação. Eu falei aqui de desenvolvimento econômico, né, de vocações econômicas que o Rio pode desenvolver para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade. Falei aqui de mobilidade, né, de projetos de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida, mas nós temos condições de ter um novo projeto para a educação e para a segurança pública. Com certeza. E a segurança é a grande chaga hoje do estado do Rio de Janeiro, mas é um problema político também. Como você avalia quais seriam os caminhos para a gente combater o crime organizado no estado do Rio de Janeiro? E você também acha que seria interessante que o governo federal também viesse mais, participasse mais desse enfrentamento ao crime organizado nos estados? Recentemente o Lula falou que isso foi pensado na Constituição porque ainda era um período de final da ditadura militar, e aí eles pensaram em distribuir a segurança para os estados, a responsabilidade pela segurança, exatamente para tirar um pouco do poder dos militares. Mas que talvez isso tenha sido um erro. Você acha que hoje os estados dão conta sozinhos, ou você acha que seria interessante que o governo federal assumisse um papel mais forte na questão da segurança pública? Olha, Léo, eu sou cientista social e eu trabalho com base em evidências e indicadores, e eu não tenho dúvida que a segurança pública hoje é o maior problema das cidades brasileiras. Nós temos uma outra pandemia depois da pandemia do Covid, que é a pandemia da violência urbana. E a segurança pública ela tem 2 dimensões. Ela tem a dimensão do enfrentamento ao crime organizado, né, o tráfico de armas, né, o tráfico de drogas, fronteiras, lavagem de dinheiro do crime organizado e, evidentemente, o combate ao crime organizado, que é uma dimensão importante da segurança pública, é uma função do governo federal, que o governo federal não pode mais se omitir,
e é uma função do governo estadual. Então, eu acredito que o nosso campo progressista e democrático do Brasil precisa dar uma resposta consistente ao tema da segurança pública. Por exemplo, eu não tenho dúvida que o Ministério da Segurança Pública precisa ser criado, porque o Ministério da Justiça já tem muitas funções e nós precisamos de um ministério que se dedique exclusivamente ao tema mais grave para a vida das pessoas no Brasil e nas cidades, que é a segurança pública. E o combate ao crime organizado é uma função, sobretudo, a ser exercida pelo governo federal em parceria com os governos estaduais. Mas há uma outra dimensão da segurança pública, que é a prevenção à violência urbana, onde o papel das cidades, das prefeituras, é decisivo. Niterói é um exemplo disso, né? Niterói é um exemplo disso. Eu estudei muito as experiências internacionais que deram certo na prevenção à violência urbana. Nova York, na década de 80, tinha uma taxa de homicídios absurda. As pessoas não saíam na rua em Nova York depois de um determinado horário. O Central Park, que hoje as pessoas falam, né, tiram foto, o Central Park simplesmente ele não era frequentado, porque ele era dominado pela violência. Medellín a mesma coisa, né? E ali em Medellín você tinha uma conjugação de violência urbana com crime organizado, que é um pouco a situação do Rio de Janeiro, né? Você tem milícia, você tem tráfico, você tem jogo do bicho, você tem vários tipos de organização criminosa, e esse campo de disputa do crime no território no Rio de Janeiro se dá no ambiente urbano. Então você tem os problemas de prevenção à violência urbana com também os problemas do crime organizado, que no caso do Rio de Janeiro se articulam produzindo a sensação de insegurança que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que nós fizemos em Niterói? Nós fizemos um pacto chamado Pacto Niterói contra a Violência, que é um plano municipal de segurança pública, onde a gente trabalhou, evidentemente, a dimensão da polícia. A Prefeitura de Niterói hoje é a prefeitura que mais investe no apoio às polícias civil e militar no estado. Eu tenho um convênio, por exemplo, com a Polícia Civil, onde a prefeitura amplia o número de policiais nas delegacias para a investigação dos crimes que acontecem em Niterói. Eu tenho convênio com a Polícia Militar, onde eu dobro o efetivo regular do próprio batalhão da PM, com policiais nos seus horários de folga, seja policiais aqui do Rio, seja de cidades vizinhas, trabalhando em Niterói, e a prefeitura paga a PM para que esses policiais, nos seus horários de folga, porque a folga dos policiais o turno é de 24 por 72 horas, então, nesse horário de folga, ao invés de ele fazer um bico num posto de gasolina, ele vai trabalhar para o poder público, para a sociedade. Fizemos um investimento muito forte em inteligência. Hoje, Niterói é a única cidade totalmente cercada nas suas entradas, na rodovia Niterói-Manilha, na BR-101, na ponte Rio-Niterói. Nós temos detectores de placas de veículos roubados. Entrou um veículo roubado, ele é imediatamente identificado e aquele criminoso é preso. Nós temos um grande investimento, então, em polícias, em ostensividade. A guarda de Niterói, quando eu assumi, eram 150 homens. Está chegando a 1.000 homens. Eu fiz 4 concursos públicos, né? Então, há uma presença ostensiva da força pública na rua, mas, Léo, tem uma coisa que é fundamental, é a gente entender que a violência urbana é um fenômeno multidimensional e que, evidentemente, precisa ser enfrentado de maneira multidimensional. Ou seja, só polícia não vai dar conta do desafio de termos uma segurança pública mais eficiente. E isso, a experiência de Niterói demonstra, mas as experiências internacionais. Então, nós desenvolvemos em Niterói o urbanismo social,
Então, nós fizemos uma grande transformação dos territórios antes dominados pelo crime. O bairro do Caramujo, por exemplo, que tem o menor IDH de Niterói, você tinha ali 200 fuzis, como tem hoje, infelizmente, em várias favelas do Rio de Janeiro. E nós decidimos disputar esse território. E hoje, aonde há 15 anos atrás esses 200 fuzis derrubaram um helicóptero da polícia, você tem hoje um grande parque esportivo e social com milhares de jovens praticando 26 modalidades esportivas. E o bairro do Caramujo saiu das páginas policiais em Niterói e hoje você tem jovens ali que são campeões de várias modalidades de atletismo do Brasil. Então, o urbanismo social, que é a infraestrutura urbana, que é a habitação, que é saneamento, é o alargamento das ruas, é a presença das políticas públicas com escolas em horário integral, com o programa Saúde da Família, com boa iluminação, com condições de habitabilidade dignas para essa população. Isso é fundamental para enfrentar o crime. E, por último, uma dimensão que eu queria terminar essa minha fala sobre segurança pública, que é uma coisa tão evidente que o Darcy Ribeiro e o Brizola já diziam. O Darcy dizia, se não investirem em educação em tempo integral, daqui a 20 anos os governantes vão ter que construir mais presídios. E, Léo, eu estou vendo isso em Niterói e não é discurso, não é teoria sociológica, é prática concreta. Veja, hoje Niterói tem vários programas com foco na juventude de 15 a 24 anos. O Pacto Niterói contra a Violência tomou uma decisão que não é do prefeito Rodrigo, é uma decisão da sociedade de Niterói. Nós vamos disputar menino a menino a juventude com o crime e nós vamos vencer essa batalha. E decidimos. Então nós temos lá hoje o maior programa de iniciação musical do Brasil. São mais de 10 mil jovens em todas as escolas públicas municipais de Niterói, aprendendo música clássica e música popular. Eu estou investindo mais de 25 milhões de reais no projeto Aprendiz Musical por ano. E, Léo, a prefeitura compra o violino, que é muito caro, compra o violoncelo, e hoje nós temos milhares de jovens que estão fazendo iniciação musical, tendo acesso à cultura, à educação no contraturno, à educação em tempo integral. Criamos o Jovem Ecossocial em parceria com o Senac e com o Senai. Eu invisto mais de 50 milhões de reais nesse programa, onde o jovem tem acesso a uma bolsa de R$ 1.300 por mês, onde o jovem tem acesso a um cardápio de cursos profissionalizantes do Senac ou do Senai, desde programação de computadores até pizzaiolo. E esse jovem, no sábado, ele tem que participar, como contrapartida, de alguma atividade de protagonismo juvenil dentro das suas comunidades. Seja com reflorestamento de encostas. São milhares de jovens. São turmas constituídas nas grandes favelas de Niterói. Nós temos hoje, além desses dois programas, um programa de poupança escola que eu criei em 2016, que inspirou a Tabata a fazer o projeto de lei que o governo federal transformou no Pé de Meia. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Pé de Meia começou em Niterói. Olha só. Com o programa Poupança Escola, que eu criei em 2016. Nós temos milhares de jovens de Niterói no programa Poupança Escola. O fato é que nós decidimos disputar essa juventude, Léo, e eu vou dar um dado aqui que é impressionante. Nós reduzimos 80% os índices de criminalidade em Niterói. Eram 35 homicídios por mês, hoje são 3, 4, e é uma redução muito expressiva, no máximo 6, 7. Nós tínhamos 300 roubos de veículo na cidade, hoje são menos de 20 em toda a cidade. O Rio de Janeiro
teve, e a cidade de São Gonçalo, dezenas de roubos de carga que tem a ver com o domínio de território e tem a ver com o afastamento das empresas. Niterói teve 0 roubo de carga, 0, nenhum roubo de carga. Agora, a coisa mais importante, porque nós estamos atingindo a causa do problema, nós reduzimos 80% o número de jovens com menos de 18 anos, adolescentes e jovens, presos ou apreendidos em Niterói por envolvimento com o tráfico. E é o que o Brizola dizia, né? Que a educação é vacina contra a violência. Claro. Cara, é ignorância. Investir nesses programas, evidentemente, precisa-se ter prioridade. Eu citei 2 programas aqui que custam 100 milhões de reais por ano. Programas com foco na juventude. E são um investimento no futuro da cidade. São investimento no presente e no futuro, porque você imagina, em 2013, quando eu assumi a prefeitura, eram 600 jovens por ano presos, jovens e adolescentes com menos de 18 anos. Em 2025, foram 80. Ou seja, a gente caiu de 600 para menos de 100. Nós estamos falando que são menos 500 jovens que estão sendo hoje, que estão reconstruindo a sua história, a história da sua comunidade. Então, Niterói, eu acho que dá um bom exemplo de que é possível disputar, porque, claro, o chefe de uma facção criminosa, é muito difícil você mudar a cabeça dessa pessoa. Agora, um adolescente de 15, 16, 14, 17 anos, se nós tivermos disposição, política pública, seriedade, investimento em educação, esse jovem vai construir sua trajetória. Ele vai deixar de ser problema e vai passar a ser resposta de solução para a sua comunidade. Vou mudar um pouco de assunto, mas vou falar de Niterói, que na minha pós-graduação, meu tema de pesquisa foi paradiplomacia. E paradiplomacia, para quem não sabe, é basicamente atividade internacional, atividade diplomática, feita por entes governamentais além do governo federal, ou seja, os estados e os municípios. E você sabia, Rodrigo, que na minha pesquisa eu descobri que o estado do Rio de Janeiro, com o governador Leonel Brizola, foi o primeiro estado a ter uma assessoria de relações internacionais, enquanto estado institucionalizada no governo do estado. Então a gente já tem esse histórico, até porque o Brizola tinha muitas relações com lideranças internacionais, então tem esse pioneirismo no Rio de Janeiro. Eu falei no meu tema de pesquisa sobre o G20 e sobre os BRICS, que a gente sediou recentemente no Rio de Janeiro, e eu vejo que em Niterói tem um esforço também grande nesse sentido, com o Mercocidades e também com aquela candidatura aos Jogos Pan-Americanos. Fala um pouco sobre isso. As cidades têm que se conectar, as cidades têm que se movimentar e esse mundo está cada vez mais conectado, então eu não tenho dúvida que isso tem a ver também com a vocação do estado do Rio de Janeiro. Então é muito bom saber que você fez um estudo sobre isso, né, da sua tese, porque tem tudo a ver com o futuro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil, o mundo compreende o Brasil a partir do Rio de Janeiro. Então é muito importante que as cidades do Rio de Janeiro e as cidades do Brasil se conectem, porque uma coisa que eu aprendi como prefeito, Léo, é que a gente não precisa inventar a roda. Na verdade, boa parte das soluções que Niterói construiu, ou inovações que Niterói construiu, foram produzidas a partir do intercâmbio de experiências com outras cidades, né, com outras experiências internacionais, adaptando a realidade da cidade, a vida da cidade. Então, essa conexão é muito importante. Eu não tenho dúvida que o futuro do mundo passa pelas cidades, porque as cidades e o meio urbano estão cada vez mais presentes, né? O mundo cada vez mais é um mundo urbanizado, né? A gente teve uma As pessoas virada vivem nas de chave. cidades, né? Não nos Exatamente. países. Então, eu não tenho dúvida que as cidades têm que trabalhar essa diplomacia
municipalista, vamos dizer, e hoje eu sou presidente da rede Mercocidades, que é uma rede que reúne as cidades da América Latina. Então a gente tem a prefeita do México, a Clara, e o prefeito de Montevidéu, o Mário Bergara, associado na rede Mercocidades, cuja sede fica em Montevidéu, né, na sede do Mercosul, e eu fui eleito pelos prefeitos da América Latina presidente dessa associação, e agora na semana que vem eu vou estar no Marrocos, representando a América do Sul, no Congresso Mundial de Cidades e de Prefeitos, e eu tenho assim, visto que esse movimento de cidades que se articulam, que fazem a diplomacia, está ganhando cada vez mais força nos países. E, inclusive, na América Latina, a gente tem uma oportunidade enorme que se abriu a partir do dia 1º de maio com o acordo do Mercosul com a União Europeia. Eu não tenho dúvida que, se as cidades tiverem uma diplomacia municipalista mais ativa, esse acordo da União Europeia com o Mercosul, ele não vai ser só um acordo comercial, mas vai ser, sobretudo, um acordo que possa melhorar a qualidade de vida e as condições de vida dos cidadãos nas cidades. Esse acordo não pode ser só um acordo comercial, ele tem que ser também um acordo de cooperação nas políticas públicas, de investimentos, né, em desenvolvimento de novos projetos. E eu estou vendo as cidades, por exemplo, da Europa, muito interessadas em fazer intercâmbio, se conectarem com as cidades da América Latina. Então, eu acredito muito, assim como o Brizola fez lá a assessoria de relações internacionais no seu primeiro mandato, nós temos em Niterói uma assessoria de relações internacionais muito forte, né? E Niterói também é uma cidade como o Rio de Janeiro, que se conecta, né, e que está muito presente nas redes, né, como o ICLEI, que são as redes de cidades sustentáveis, as redes de ciclomobilidade. Niterói agora foi eleita como a cidade com as melhores políticas de ciclomobilidade da América Latina. Isso tudo é feito a partir da troca de experiências, nesse caso com a Holanda, né, com a cidade de Amsterdã. É fundamental, e a gente torce para que o Rio e Niterói possam sediar os Jogos Pan-Americanos futuramente. E vão sediar, pode ter certeza. A gente perdeu por pouquinho, né? E seria realmente um acontecimento extraordinário, porque o Pan Rio-Niterói seria uma oportunidade de integrar a região metropolitana, enfim. E o projeto está muito bem feito. Mas eu acredito que, quem sabe, no Pan-Americano de 34, se eu não me engano, 34, a gente tem grande chance de levar. Quem sabe você estará lá como governador, né? Não, Léo, não tem essa... Não tem essa... Eu sou governador do meu país, que é Niterói. Para encaminhar para o final, né, por causa do tempo, a gente vai fazer um bate-bola. A gente tem um legado trabalhista em Niterói, né, que começa com Roberto Silveira, Jorge Roberto, tivemos você filiado ao PDT, Grael filiado ao PDT como prefeitos. Como você define o trabalhismo e como você define Leonel Brizola? Olha, trabalhismo na verdade, é o fio da história, né? O trabalhismo é a corrente de pensamento que tem maior presença na história do Brasil, do ponto de vista da defesa dos interesses do povo, né, da maioria da população. E eu tenho certeza que o trabalhismo oferece uma chave de interpretação da história do Brasil, desde o Getúlio, né, que foi o maior presidente da história brasileira. Muita gente discute Getúlio, mas mesmo quem discorda de alguns momentos do período do Getúlio, reconhece que foi o presidente que estruturou o Estado brasileiro, né, que fez o Brasil migrar, né, o Brasil fazer a transição de um país agrário para um país industrial.
O Getúlio, que com a Revolução de 30, fez com que a questão social deixasse de ser tratada como um caso de polícia e passasse a ser tratada como uma questão de política, né, quando ele garante a carteira de trabalho, o direito ao voto às mulheres, então a própria burocracia do Estado. Eu sempre falo, o presidente Lula, na minha opinião, é o maior líder popular, com uma origem popular da história do Brasil. E o Getúlio, sem dúvida, é o maior presidente da história. Aliás, eu acho que tem 3 grandes presidentes que a gente precisa sempre ter em mente, do meu ponto de vista. O Getúlio, que estruturou o Estado brasileiro, o Juscelino, que com o projeto do plano de metas dos 50 anos em 5, ocupou o território com o desenvolvimento do interior do país, e o Lula, que colocou o tema da cidadania, né, e da inclusão social no centro da agenda do Brasil, com as políticas de proteção social. E uma nação, ela é feita de Estado, de território e de povo. Então, esses 3 presidentes, de alguma forma, contribuíram para a construção da ideia de uma nação. E a gente precisa avançar ainda mais no século XXI. Se você pudesse definir Brizola numa frase. Brizola é uma paixão da minha mãe. É uma paixão da minha mãe, porque a minha mãe foi professora no movimento de alfabetização na década de 60, e nas campanhas do Brizola ela andava com lencinho vermelho, então ela era apaixonada pelo Brizola, e eu acho que o Brizola é o grande presidente que, infelizmente, o Brasil deixou de ter, porque naquela eleição de 89, se o Brizola tivesse ido para o segundo turno com o Collor, o Brizola teria sido o melhor presidente da história do Brasil. Qual é o seu lugar favorito em Niterói? Olha, são vários lugares favoritos, mas o Jurujuba, que é um bairro de pescadores, que é um bairro onde meu pai e a minha mãe me levavam nos finais de semana para comer um peixe num restaurante chamado Bicho Papão. Esse eu E não ela conheço. tem uma enseada... Ainda existe? Existe. Vou lá conhecer. É um restaurante que já existe há quase 50 anos em Niterói, e é uma enseada linda. Eu reformei toda a mureta, e agora o pessoal faz ali um sambinha, e ali tem uma cerveja artesanal, e o pessoal agora faz ali a mureta de Jurujuba. Vale a pena conhecer. Joelho ou italiano? Porra, nem fala, né, rapaz? É claro que é italiano, né? Aliás, falar joelho em Niterói é uma heresia. Pô. Você vai ser xingado, pô. Qual é o seu maior orgulho da sua trajetória como prefeito, como político, e o que você ainda não fez e ainda quer fazer? Olha, eu assumi Niterói em 2013, num momento difícil de Niterói, depois da tragédia do Bumba, e a cidade estava com seu orgulho ferido, estava sem esperança e sem projeto. E o meu maior, não vou dizer orgulho, mas a minha maior satisfação, minha maior realização, porque a função de prefeito, para quem está na vida pública, é a função mais nobre e mais gratificante, porque é você cuidar do local onde você tem suas memórias afetivas, do lugar onde você viveu, onde você namorou, onde você construiu a sua vida. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de ter liderado um processo de reconstrução da autoestima, do orgulho de ser de Niterói. Orgulho de ser Niterói, já dizia, e já de projetar, tem o samba, né, da Viradouro. E de projetar Niterói como uma cidade inspiradora, porque o próprio ranking recente de soft power da Firjan diz que a Niterói é a cidade mais influente, com todo o respeito ao Rio de Janeiro, mas a Firjan diz que Niterói é a primeira cidade em soft power do Rio de Janeiro, porque é uma cidade que tem uma escala de 500 mil habitantes e, de certa forma, as pessoas veem que o que dá certo em Niterói pode dar certo em outras cidades. Para terminar, o estado do Rio tem jeito? Tem jeito, Léo, mas a gente precisa romper com esse modelo de governança que foi aprofundado
nesses 8 anos do governo de Cláudio Castro. Nós precisamos romper definitivamente com o crime organizado dentro das instituições do Estado, enfrentar o crime. A gente precisa ter um plano estratégico de médio e longo prazo para o Rio de Janeiro. Não há solução fácil, não é uma solução de curto prazo, mas a gente precisa dar o pontapé inicial, e o pontapé inicial precisa ser dado na eleição de outubro de 2026. Eu estou com muita esperança nessa eleição. Eu acho que pessoas como você, que tem integridade, que tem preparo, que tem compromisso com o povo, precisam estar nos espaços de poder do Rio de Janeiro. Então, eu desejo a sua pré-candidatura a deputado estadual muito êxito, porque não é você que precisa estar lá, é a sociedade carioca e fluminense que precisam de Léo lá na Assembleia Legislativa, porque você vai ajudar a renovar a Assembleia e a gente reconstruir o Estado e dar sequência a esse processo de mudança, também fortalecendo novas lideranças, e novos projetos locais nos municípios, nas cidades, porque a mudança começa nas cidades. Acho que está ficando claro cada dia mais para a população do estado do Rio que a gente precisa de renovação, principalmente na Alerj e no governo do estado. Então a gente tem aí o nosso pré-candidato a governador, Eduardo Paes, temos as nossas pré-candidaturas pelo nosso partido, eu sou pré-candidato, Fernanda Neves em Niterói, pré-candidata a deputado estadual também. Eu acho que é muito importante a gente ter mais mulheres e mais jovens na política também. É importante para a gente fazer essa renovação e pensar no futuro, né? Pensar nos próximos 10, 20 anos do estado do Rio. O trabalhismo está aí firme no Rio de Janeiro, com a história de Brizola, que sem dúvida é uma referência para todos nós, pelo que apresentou de projeto, que foi o projeto mais importante de educação da história do Brasil, que foram os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs. Se não tivessem abandonado os CIEPs, nós não estaríamos perdendo tantos jovens para o crime no Rio de Janeiro, mas o trabalhismo tem uma proposta para o século XXI, e eu tenho certeza que você, Léo, com a Fernanda também, que é uma militante também da causa das mulheres, da educação, eu não tenho dúvida que vocês vão ajudar a renovar a Assembleia. Nós vamos eleger uma grande bancada do PDT e do trabalhismo na Assembleia e ajudar a reconstruir o Estado do Rio para que o Estado do Rio volte a ser essa caixa de ressonância positiva e progressista do Brasil. Prefeito, é uma honra ter tido você aqui. Vocês viram que ele nem gosta de falar de Niterói, né? Mas é muito bom ver esse orgulho de ser Niterói, como diz o samba da Viradouro, e é importante a gente levar esse orgulho para todos os moradores do estado do Rio de Janeiro, que esse orgulho se perdeu. É isso então, aí, Niterói Léo. é um exemplo. Eu já estou quase arrumando as malas para ir para Niterói, mas Niterói é um exemplo. Como eu disse, a gente está terminando aqui mais uma edição do Rio Não É para Amadores, e é importante a gente estar aprendendo aqui com as boas lições. Nem tudo é ruim no estado do Rio, a gente tem bons exemplos, boas lições, inclusive de gestão, como é o caso de Niterói. Então, com certeza, Rodrigo, quer deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes? Não, eu acho que a pior maldição que pode cair sobre um povo é esperar sem ter esperança. E a gente precisa despertar no coração e na consciência dos cidadãos cariocas e fluminenses que é possível mudar essa realidade, que a gente precisa voltar a ter esperança de dias melhores no Rio de Janeiro. Eu tenho trabalhado muito em Niterói para que a cidade se transforme cada vez mais positivamente, mas também que as suas políticas públicas, seja na área de prevenção à violência, seja na área da saúde, da educação, do planejamento urbano, da qualidade de vida, da cultura, inspirem outras cidades. E vamos voltar a ter esperança no Rio de Janeiro. Obrigado, Rodrigo. Esse foi mais um episódio do Rio Não É para Amadores. Se você gostou, curte, se inscreve no canal lá, tem um sininho lá, ativa o sininho, porque aí sempre que tiver um novo vídeo, você vai receber uma notificação. E se você gostou bastante, compartilha com um amigo, você vai estar ajudando a gente a divulgar esse projeto. Como eu disse, o Rio não é para amadores, mas tem solução e a gente tem que ter esperança. Obrigado, pessoal.